Olá, o programa Diário de Oração aqui pela Rede Século XXI, nestes dias tem ajudado você, tenho certeza disso, a viver esse momento de preparação para o Natal, baseada a reflexão justamente no livro de Isaías, nesses dias que o nosso coração já está assim movimentando não só para as compras de Natal, para as coisas próprias de Natal, as nossas celebrações, as nossas comunidades sempre colocando todas as suas forças justamente nesse tempo natalino que nós já estamos praticamente vivendo. A gente busca uma reflexão importante para motivar o seu dia e também, claro, motivar toda a sua comunidade e a sua paróquia. Quando a gente fala, como eu disse, de Isaías, a gente sempre tem algumas coisas bem particulares. Hoje, por exemplo, nós vamos entender que Isaías remete a nossa reflexão justamente naquela questão do anúncio. Quando ele, por várias vezes no seu livro, que é um livro muito extenso, por sinal, por várias vezes ele fala de que uma virgem conceberá e dará à luz a um filho, que esse filho será chamado de Emanuel, ou seja, o Deus que estará sempre conosco. Só que hoje, nessa reflexão, você vai poder ver a partir da citação bíblica, seria bom que você buscasse essa reflexão lá, Isaías está dando uma resposta a um rei. E que rei é esse? É o rei Acás, que tinha uma dificuldade muito grande, estava com uma dificuldade muito grande de pautar a sua vida em relação, pautar a sua vida, melhor dizendo, da sua fé em Deus. Dizendo assim, que Deus não era o suficiente para aquilo que ele queria. E ele, de fato, tinha muito mais compreensão de Deus, ou se sentia um Deus, para poder guiar todas as coisas. E Isaías sempre insistindo, dizendo, olha, existe um outro Deus verdadeiro. E com isso, Isaías pede que Acás ele peça a Deus um sinal. Olha, converse com Deus então e peça a ele um sinal, para que você de fato perceba que a sua vida tem que ser pautada naquilo que ele pede de você. Acontece que o rei Acás diz, não, eu não tenho que falar com esse Deus. E no entanto, o próprio Isaías já apresenta ele dizendo assim, bom, se você não vai até Deus, Deus vai até você. E profetiza sobre esta questão de uma virgem que dará à luz a um filho e conceberá esse filho dando o nome de Emanuel. Provando para esse rei Acás que todas as coisas prometidas por Deus, todas elas seriam cumpridas. E aí a gente começa a entender, cada vez mais, todas as vezes, melhor dizendo, que você lê o livro de Isaías, você tem essa percepção. Aquele homem que vai apontando alguns caminhos que antes nós não havíamos percebido. Mesmo quando Isaías ele apresenta as mesmas palavras, o contexto daquelas palavras ou a direção daquelas palavras são outras. Ora para uma comunidade, ora para o povo, ora para o rei, ora para aquelas pessoas que estão mais próximas. E assim ele direciona a mesma palavra com objetivos diferentes. E eu acho que aí está um grande achado para todos nós, que temos essa capacidade de perceber a partir do livro de Isaías, que de fato essa esperança ela não é algo que nós recebemos hoje e não precisamos alimentá-la. A esperança da qual Isaías fala é aquela que nós vamos alimentando a cada dia, buscando principalmente a partir das nossas atitudes, do nosso testemunho e da nossa convivência em comunidade. Isso é fundamental para nós que acreditamos num Deus que se faz presente. Eu acho isso fundamental. Quando nós temos a certeza de que esse Deus é presente, a partir não só de Isaías, mas dos outros profetas e do próprio Jesus, quando ele se faz presente no meio de nós, a gente começa a ter uma dimensão real de que, de fato, as coisas que nós estamos fazendo, iluminadas por esta ação de Deus, pelo Espírito Santo, através também das pessoas, elas acabam de fato nos dando a esperança que nós precisamos. Quem de nós, por exemplo, ao longo do dia, às vezes não amanhecemos muito bem, às vezes temos algumas dificuldades até mesmo de compreender e de rezar, de compreender a ação de Deus em nós e até mesmo de rezar a esse Deus. Isso acontece comigo, isso certamente pode acontecer com você. Quantas vezes isso não é próprio ou não acontece ao longo da nossa semana? Isso quer dizer ou pode qualificar que nós somos pessoas que não temos esperança? É óbvio que não. O fato de você amanhecer num dia não conseguindo rezar, isso demonstra que você não é uma pessoa de oração? É lógico que não. Se hoje você amanhece sem vontade de perdoar alguém ou de conviver com outra pessoa, quer dizer que você é uma pessoa que não tem um convívio social e de que você tem, de fato, um coração duro para fazer uma atitude de perdão? É óbvio que não. Acontece que nós criamos isso, mas para Deus isso não tem nenhum sentido. É lógico que quando nós amanhecemos assim, é muito importante que a gente trabalhe isso no nosso coração. Se não conseguimos rezar, não rezemos, mas pelo menos coloquemos o nosso dia em Deus.
E aí a gente começa a entender melhor que, de fato, aquela esperança que a gente começou a falar no início da reflexão é justamente real. Isaías vai nos preparando e pedindo que a cada dia nos alimentemos, melhor dizendo, esta esperança. E quando a gente alimenta essa esperança, a gente alimenta de fato a nossa necessidade de nos encontrar com Deus, de nos encontrarmos com Deus. E aí a gente traz para você essa reflexão pensando justamente nisso. Valeria a pena nas nossas orações, nas nossas santas missas, nos nossos encontros pessoais com o próprio Cristo, apresentar isso a Ele. Olha, nós queremos também, como Maria, como aquela que está para receber o Salvador, viver isso devagar, né, no nosso tempo, na medida do que podemos, já viver plenamente esse encontro com Jesus. Que a preparação já seja de fato esse momento final de encontro com o próprio Cristo. Você fica agora então com mais um momento de oração e uma bênção especial para você e para toda a sua família. Você e sua família recebem agora uma oração toda especial, uma bênção toda especial, neste tempo tão precioso para nós, que é o tempo do Natal, em que nós nos encontramos de maneira muito intensa com o próprio Jesus. Um momento de serenidade, de vida e de força para você e para toda a sua família. Lembrai-vos, ó divino menino Jesus, da consoladora promessa que fizestes à venerável Margarida do Santíssimo Sacramento. Recorrei a meu coração divino, pedi tudo quanto quiserdes pelos méritos de minha infância e nada vos será recusado. Cheio de confiança em vós, ó menino Jesus, eu venho expor-vos as minhas necessidades. Ajudai-me a levar uma vida santa, a fim de chegar à feliz eternidade. Concedei-me pelos méritos de vossa encarnação e de vossa infância, pela intercessão de vossa Santa Mãe e do glorioso Patriarca São José, a graça que ardentemente vos peço. Ó menino Jesus, não serei confundido em minha esperança. Lanço-me nos braços de vossa misericordiosa onipotência. Em virtude de vossa divina promessa, estou certo de que acolheis favoravelmente as minhas orações e vos dignastes, claro, atendê-las segundo a sua imensa vontade. Menino Jesus, eu confio em vós. Menino Jesus, eu confio em vós. Menino Jesus, eu confio em vós. Receba a bênção de Deus Todo-Poderoso, o Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.